Boa tarde a todos, muito prazer falar com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou Danúzia, atualmente eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento. Sou uma educadora de formação e trabalho no setor de energia já há alguns anos. Como pesquisadora da área de educação para a transição energética, eu estou envolvida em vários projetos que são estratégicos nesse mercado, inclusive estudando sobre micro-redes, né? Atuando também em trabalhos sobre cidades humanas inteligentes e formas de implementação dos ODS. É uma alegria poder participar nesse momento com vocês e deixar aqui algumas contribuições. Bom, falar desse assunto, ESG e sustentabilidade, ou sustentabilidade e ESG, nos remete a algumas indagações. Utilizar 15 minutos de fala para conduzir uma reflexão tão ampla como essa que nós precisamos aqui, não é uma tarefa simples. Então, eu procurei construir uma jornada que eu pretendo conduzir aqui com vocês. Primeiro, perguntando, ESG e sustentabilidade ou sustentabilidade e ESG? Muitas pessoas, muitos pesquisadores, né, têm deparado com essa situação em que as duas palavras, né, a sigla ESG, do social, ambiental e econômico, ela aparece como uma situação guarda-chuva que aborda a questão da sustentabilidade. E muitas vezes a sustentabilidade aparece como possibilidades de práticas de ESG. Então, eu deixo aqui essa indagação para a gente refletir nessa jornada. O que eu tenho a ver com isso, né? Qual é o meu lugar de influência nessa ação? Essa é uma pergunta direcionada a cada um de nós que estamos aqui. Eu sou uma pessoa física que tem interesse por esse assunto, ou eu estou numa pequena ou média ou grande empresa, ou estou num contexto de uma multinacional. Bom, no meu lugar de fala, eu sou uma pessoa do setor produtivo e também da universidade, porque eu trabalho na academia e trabalho com P&D. Mas e aí? Existem as organizações também, as organizações sociais e outros setores. Então, é possível compreender um assunto com alta complexidade assim em 15, 20 minutos? Objetivamente, a resposta é não. Eu trago aqui também uma outra forma de olhar para esta pauta, compartilhando com vocês a minha memória mental. Como é que eu pensei e me organizei para vir aqui falar com vocês nessa tarde, trazer essa pauta que eu compreendo que ela é estratégica para esse setor de energia e, principalmente, convidar cada um de vocês que estão aqui para refletir sobre o que nós vivenciamos ontem, o dia todo neste evento, o que nós vivenciamos hoje até o presente momento e como que eu posso organizar todas essas informações de uma cadeia produtiva tão ampla como é a cadeia produtiva do setor de energia e, ao mesmo tempo, eu tirar proveito para a minha empresa e para o meu desenvolvimento pessoal, humano, individual e coletivo. Bom, então eu parto do princípio que é preciso olhar para essa pauta de ESG como uma pauta do cotidiano, né? Ainda que eu seja pessoa física, pequena empresa, média empresa, grande empresa ou esteja em grandes organizações, esse assunto ele é adequado para todos nós. E aí eu parto para uma reflexão que é a educação interdisciplinar para a transição energética justa, que mobiliza 3 pautas muito estratégicas, que é a política, que são as políticas internacionais, as políticas públicas e as políticas organizacionais. Quando nós falamos de ESG no campo das organizações e olhamos para as possibilidades de estruturar os pilares e as práticas de ESG, automaticamente isso está linkado com outros interesses que estão no âmbito de políticas públicas nacional ou principalmente das políticas internacionais, que mobilizam uma pauta estratégica sobre o desenvolvimento sustentável. Por sua vez, esse desenvolvimento sustentável tem um diálogo próximo, muito próximo, com as questões que envolvem a ONU, né? E de onde nasce também essa grande carta de intenção, que é o ESG, o econômico, social e o ambiental. E eu trago aqui também, para contribuir com essa reflexão,
a importância dos ODSs, né? E até coloquei o ODS um pontinho à frente aí, porque eu sou uma pessoa que tenho trabalhado muito com formas de implementar ODS, quer seja no âmbito da academia, no mercado, né, no setor produtivo, ou até mesmo trabalhando em escolas e formando novas gerações para essa pauta da sustentabilidade. Bom, então, olhar para esse ambiente é também reconhecer a urgência de atender um marco legal cheio de normatização e de certificações. Não dá para trabalhar essa pauta sem reconhecer essa urgência que envolve as certificações, as normatizações e o marco legal. Mas fazer isso onde? Né? É preciso tomar decisões, e quando nós tomamos decisão no nosso campo de atuação, automaticamente eu vou gerar demandas, essas demandas me levam para posicionamento, seja pessoal ou organizacional. E esse posicionamento, ele vai exigir de nós uma jornada. E essa jornada, ela se constitui de processos e de entregas que correspondem aos resultados. Bom, esse esqueminha aí eu coloquei para poder dizer o seguinte: por que buscar os resultados de ESG no setor de energia no Brasil? Nós ouvimos de ontem até hoje tantos insights, tantas informações, tantas urgências, tantas emergências, uma cadeia produtiva extremamente agressiva, né? Cheia de oportunidades de fazer negócios. E aí a pergunta é: como nós estamos em relação a essas normatizações? Como nós queremos fazer parte dessa cadeia produtiva? Ainda que eu seja uma pequena ou uma média empresa no setor de energia, eu estou inserido numa cadeia produtiva que vai me cobrar essas normatizações e essas práticas sustentadas nos pilares de ESG? Atualmente, já é possível relatar vários casos bem evidentes de pequenas e médias empresas perdendo posição no mercado porque elas não conseguem atender a cadeia produtiva do setor, e essa cadeia produtiva está exigindo que essas empresas sejam capazes de atender essas normatizações. Então, ampliando essas informações numa rápida agenda, eu trago aqui pontos para a gente refletir nos próximos minutos que nos faltam. Primeiro, olhar para essa pauta como uma ciência no mundo da transformação, cheio de mudanças, né, que envolve as mudanças climáticas e esse aquecimento global, que eu posso traduzir isso aqui em crises climáticas. Nós vivemos a urgência das crises climáticas. A transição energética justa é uma urgência da crise climática, um caminho sem volta. A sustentabilidade e ESG, o que é? Nós precisamos construir uma jornada dessa sustentabilidade que nos permita a conquista e não a imposição desse compromisso. E aí nós temos um setor elétrico que envolve, né, o setor de energia, que nos envolve nas urgências e emergências dos princípios de ESG, para olhar para negócios que sejam regenerativos e sustentáveis e que dê conta de ampliar os horizontes dessa cadeia de valor e, especialmente, sustentar a nossa existência nesse planeta. E aí eu trago uma proposta, né, de construir uma agenda. E aí, quais as contribuições que é possível deixar num momento tão rápido, assim como o nosso aqui? Bom, sobre esse tópico, eu deixo também uma reflexão em forma de pergunta. Nós estamos em colapso ou estamos avançando? Qual é o nosso tempo presente? Sem maiores delongas e sem a pretensão de fazer análises profundas, eu trouxe algumas imagens de fundo aqui, só para remeter algumas reflexões. Primeiro, essa compreensão do que é tempo e clima, né? E compreender que o tempo é o que está acontecendo na atmosfera em determinado momento, e o clima é o tempo médio em períodos mais longos. E por que nós temos que olhar para essa imagem e buscar minimamente a compreensão dessa complexidade do sistema climático? Porque nós estamos diante de uma situação em que o clima é o estado de sistema climático que compreende a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera e a litosfera de uma superfície e de uma biosfera. Então, como que a humanidade, como que os seres humanos, com as suas práticas, têm afetado, né, de forma rápida, de forma destrutiva, esse sistema, levando a humanidade a colapsos
e dificultando os avanços no nosso setor. Também reconhecer o quanto elementos em conjuntos determinam o estado e a dinâmica do clima na Terra e os vetores antrópicos às mudanças climáticas como uma série de fatores naturais e humanos que têm influenciado sobre esse clima. Olhar para esse cenário e compreender a mudança climática e o aquecimento global. E entender que as nossas ações individuais e coletivas estão afetando o nosso meio ambiente e automaticamente intensificando as crises climáticas. E aí nós temos que observar quais são as ferramentas para prever e projetar essas mudanças no clima, né? O que nós podemos fazer para mitigar essas questões, que envolvem ferramentas de prevenção do clima, cenários de emissão, modelo climático e projeção do clima, que são ferramentas também para dialogar com o ESG. Outro cenário importante que eu trago aqui envolve a mudança prevista na temperatura média da superfície. Se nós olharmos aqui num período de tempo de 1986 a 2005 e depois olharmos nesse cenário de 2005 e depois olhar em 2081 ao ano 2100, o que nós temos a ver com isso? Qual é a previsão de existência no planeta Terra e o que nós temos a ver com isso? Será que sustentabilidade e ESG é uma modinha que veio para ficar ou é uma situação de existência no planeta Terra, com ferramentas que possam contribuir? Outro aspecto também que eu trouxe aqui para refletir um pouco e tentar construir esse cenário de ESG no setor de energia com vocês é olhar para a mudança climática sobre o impacto, né? E que impactos são esses? Nós estamos diretamente afetando ecossistemas, afetando os sistemas humanos, sistemas urbanos, sistemas econômicos e sistemas sociais. Então, em que medida cada um de nós que estamos aqui estamos contribuindo ou deixando de contribuir ou intensificando a destruição desses ecossistemas? E na cadeia produtiva do setor de energia, como que esses sistemas vão sendo afetados, né? E na sequência, eu trago também um outro olhar, que é essa crescente lacuna de complexidade no setor corporativo. Longe de mim querer fazer qualquer julgamento de valor, né? Mas aqui fica uma provocação para reflexão. Será que todas as empresas que estão aqui dentro deste evento discutindo essa pauta tão estratégica, que é o setor de energia, sobretudo o setor solar fotovoltaico em ampla prospecção, será que essas empresas estão observando a complexidade que envolve esse cenário corporativo e que ser sustentável e adotar práticas de ESG não significa só ter um selo de certificação para ficar interessante no mercado? Neste contexto, essa complexidade, ela nos remete também para alguns pontos de atenção, que vai desde questões sistêmicas, né, que envolvem mudanças climáticas, escassez de recursos, interrupções dos ciclos ecossistêmicos, a questão do rápido declínio da biodiversidade e extinção da espécie, as inovações que são disruptivas, a digitalização e a desintermediação, a volatilidade desse mercado, padrões de compras, altos níveis de estresse e esgotamento, baixos níveis de engajamento, disruptura, aumento de transparência devido às mídias sociais e outras mudanças, e uma mudança urgente e agressiva na regulamentação de política organizacional. As organizações de vocês estão vivenciando essa prática regenerativa? Como que vocês estão pautando esta complexidade no interior da gestão de vocês? Outro aspecto que eu quero colocar como uma reflexão para construir essas práticas de ESG no campo da sustentabilidade no setor é olhar para esses impactos que estão projetados na América Latina. Também sem maiores delongas aqui para reflexão, mas apenas para observar, né? É uma pena que a gente não tenha tempo para mostrar dados comparativos, né, da América Latina e outros cenários mundiais, mas aqui nós já identificamos a redução da precipitação e do degelo dos glaciais, que podem ter menos água, o que afetará o consumo humano e a agricultura e a geração de energia,
Isso é real, né? Dado ainda recente. O rendimento das culturas alimentares, que pode diminuir com a consequência negativa para essa segurança alimentar, e enfrentar riscos de perdas de biodiversidade e a redução da água. Outro aspecto que eu trago também para incrementar, né, essa análise que a sustentabilidade e as práticas de ESG exige de nós para essa tomada de decisão, é a encruzilhada do carbono. Também não vou entrar nessa pauta, até porque os que me antecederam aqui, teve pessoas que falaram muito bem sobre essas questões. Eu quero apenas refletir 2 pontos aqui, que nós temos 4 futuros climáticos potenciais, dependendo de que as políticas de governos adotarão para reduzir as emissões. Então, não dá para desconsiderar como que esses 4 futuros climáticos, né, que envolvem negócios de maneira usual, com uma certa diminuição, ou fonte de diminuição, ou diminuição agressiva, como que esses 4 futuros impactam diretamente a vida e a saúde da sua empresa. E o outro ponto é basear-se nos 4 cenários utilizados no relatório 2013 do IPCC, com base nas ciências físicas das mudanças climáticas. Ou seja, nós estamos falando de ciência. Nós temos as evidências construídas também em cima de estudos e de pesquisas científicas que nos mobilizam a tomadas de decisão em prol da sustentabilidade e das práticas de ESG. E aí eu pergunto para você, líder, né? Líder de pessoas, todos nós que estamos aqui, em menor ou maior dimensão, somos líderes de pessoa. Você está preparado para liderar esse ambiente de alta complexidade? E eu trago 2 pensamentos aqui. Um de Peter Drucker, que fala que em tempos de turbulência, o perigo não está na turbulência, mas em enfrentá-la com a lógica de ontem. Então, a nossa lógica do ontem não dá conta mais do nosso hoje, do nosso amanhã, do nosso futuro, que se corresponde à soma de muitos hoje, para resolver esse grau de complexidade que envolve a sustentabilidade e as práticas de ESG no setor de energia. Amadorismo não combina com tomada de decisão estratégica para esse setor. E também uma outra fala, né, de James Hansen, da NASA, que ele diz que sobre mudanças climáticas, o aquecimento global causado pelo homem está acontecendo. Já estamos tendo impactos perceptíveis. Se continuarmos com os negócios como sempre, no business anual, os estados do sul, nos Estados Unidos, se tornarão quase inabitáveis. Ou seja, as evidências de que a tendência é a catástrofe, né? Bom, e objetivamente, como que nós podemos olhar para esse contexto da sustentabilidade e do ESG? Essa pauta, essa cartilha, esse fundamento teórico com bases metodológicas é amplo. Quem tem interesse nesse assunto precisa, sim, de um tempinho para aprofundar. Mas aqui eu trouxe o recorte do recorte do recorte, sem a pretensão de querer dizer tudo, mas também evitando equivocar-me na posição. E basta aqui, para esse exato momento, apontar a questão que a sustentabilidade é essa capacidade de uso consciente dos recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Ou seja, nós estamos falando de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. E o ESG, ele surge, então, em 2004, de uma provocação do secretário da ONU para as grandes instituições financeiras olhar com mais atenção para essas 3 dimensões. E aí vem toda o NEPFI, que lançou o relatório falando da importância da integração desses fatores na avaliação financeira, e em 2006, os princípios de investimento responsável. Bom, aqui eu convido vocês para olharem rapidamente nessa jornada da sustentabilidade e verificarmos juntos aqui o quanto essa área de ESG, essa discussão do ESG que nasce no âmbito da sustentabilidade, está diretamente relacionado com os interesses financeiros. Por mais que as pessoas, né, os indivíduos, os pesquisadores, as empresas, tenham seus compromissos com aprofundar esses estudos, não tem como negar. As evidências documentais apontam caminhos para, entre 2002, né, até a presente data, isso aconteceu lá entre 2004 e 2006, houve um chamado mundial
para a responsabilidade nos negócios. Mas essa pauta da sustentabilidade, ela toma frente lá em 1972. E aí, em 2004, chega essa preocupação, vamos fazer esses negócios ficarem mais sustentáveis. Isso já mostra o esgotamento dessa compreensão da humanidade para a tomada de decisão de fazer negócios mais responsáveis. Então, não tem a pretensão de ministrar uma aula conceitual e mostrar um mapa mental e histórico da evolução da sustentabilidade no mundo e no Brasil, mas mostrar para vocês alguns marcos fundamentais. Em 2072, quando surge nessa conferência da ONU, né, essa pauta da sustentabilidade. Depois, em 92, nós participamos estrategicamente dessa agenda com a Eco 92, no Rio de Janeiro. Em 2020, a declaração do milênio, para adotar uma série de 8 objetivos, que foram os ODMs. Interessante observar que os ODMs, os 8 ODMs, não foi o suficiente para sensibilizar a sociedade e os países e os humanos, né, de um modo geral. Esses 8 objetivos, eles foram elevados para 17 objetivos, que são os ODS. E em 2002, outro momento muito importante, que foi a Cúpula da Terra sobre o Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, que surgiu a maior integração entre as dimensões social, econômica e ambiental. E veja bem, 2 anos depois, essa provocação da ONU e essa estruturação do ESG. Não foi por acaso, mexeu no bolso de alguém e comprometeu financiamentos internacionais para o mundo. Ou seja, nós estamos falando de cifrão, estamos falando de money. Ou seja, vamos salvar o planeta ou o seu negócio vai ser afetado. Objetivamente, é isso. Vamos fazer isso numa boa ou você vai sair dessa cadeia de valor. Bom, e aí eu trago aqui uma reflexão também, vou colocar uma rápida reflexão, mas quem tiver interesse em aprofundar esses estudos, isso aqui tem parte na minha tese de doutorado, num capítulo, mas também tem uma publicação que eu coordenei, que foi um livro chamado Campo Sustentável Unicamp, um modelo de cidade inteligente para a América Latina e Caribe. As citações estão todas disponíveis aqui em cada um dos slides. Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, ou se quiserem interagir comigo para discutirmos também, conversarmos, eu fico sempre à disposição. Mas, em linhas gerais, então, entendendo que existe essa urgência do ESG dentro dessa pauta ampla e estratégica que é a sustentabilidade, a provocação aqui é para o simples entendimento, o triple bottom line. A inovação ancorada no triple bottom line precisa ser superada também, minha gente. Porque aquilo que nasceu na discussão social, ambiental e econômico, que está na sustentação do tripé, do triple bottom line, do ponto de vista operacional, para construir a governança utilizando os pilares e as práticas de ESG, precisa viver um processo de transgressão para a quarta hélice da inovação, que envolve a sociedade civil organizada para além do mercado, das universidades e do Estado, do governo, e também ampliar isso para uma dimensão das práticas de ESG. E a transgressão, ela acontece quando eu saio da tríplice hélice da inovação e eu chego na quinta hélice da inovação. Essa quinta hélice da inovação, eu levo em consideração o que está dentro da tríplice hélice da inovação, mas, ao mesmo tempo, aquilo que está dentro da tríplice hélice da inovação, eu incorporo a hélice quádrupla, que é o contexto da sociedade, ampliando a tríplice hélice, porque na tríplice hélice eu tenho dinheiro, eu tenho interesses econômicos. Eu estou falando do tripé ambiental, social e econômico, mas eu esqueço um ator fundamental nesse processo, que é a sociedade civil organizada. Como que a sociedade participa? E aí, na quarta hélice da inovação, eu trago esse contexto da sociedade, mas na quinta hélice da inovação, eu trago um eixo estruturante que é a sustentabilidade. E aí eu faço as minhas pesquisas, o trabalho que eu venho desenvolvendo na universidade, os projetos de P&D, que eu tenho participado da elaboração e da implantação de projetos de P&D, eu tenho me sustentado muito a partir dessa literatura e construído essa narrativa do ponto de vista
científico. Fica aí algumas referências, caso vocês queiram estudar também sobre isso. Bom, e o que tudo isso tem a ver com o setor elétrico, o setor de energia? E daqui para frente, eu vou tentar, de forma muito rápida, trazer um olhar, um panorama, também com o objetivo de convidar vocês para esta jornada, que não pode ser só desse momento e desse lugar aqui, mas que essa pauta ela esteja presente em todas as discussões, por onde quer que vocês estejam. Bom, eu preciso pensar, eu, Danúzia, professora, pesquisadora, empresária, eu preciso pensar em negócios regenerativos e sustentáveis. Ok, pensei. E aí, qual é o próximo passo? Bom, toda vez que nós que trabalhamos com essa forma de comunicar, seja em aulas, comunicação de pesquisa, seja vendendo alguns dos nossos produtos, seja lá como for, todos nós temos que fazer um recorte para construir uma narrativa. E pensando em como mostrar essa minha preocupação aqui para vocês, eu construí uma narrativa que foi o seguinte, sem querer explorar ao máximo também a imagem que está aqui, mas me acompanhem nesse raciocínio. Se eu tenho a urgência de criar situações positivas, regenerativas, para a superação das crises climáticas, nós estamos aqui para defender a transição energética justa. E eu sou uma estudiosa desse assunto e eu me posiciono assim. Com o que eu trabalho? Eu trabalho com educação interdisciplinar para a transição energética justa. Porque se todos nós compreendermos isso, o que acontece tanto no campo científico quanto no campo prático, e não interessa se eu sou um cara da operação de montagem de usina, se eu compreendo que eu preciso ser qualificado para aquilo, que eu preciso entender que o que eu estou fazendo, eu estou contribuindo para a transição energética e para a sustentabilidade do planeta, e o que eu estou fazendo tem que contribuir para a transição energética justa, inclusive que o meu trabalho no campo seja reconhecido com práticas de sustentabilidade econômica, social e ambiental, sem me matar por um acidente por conta de descuido do meu empregador, ou de eu mesmo como um empreendedor individual, se eu compreender minimamente isso, está de bom tamanho. Isso que eu estou falando aqui não é conversa de cientista fechado em escritório de pesquisa. Eu estou falando que educação interdisciplinar, que integra todas as áreas de conhecimento para tomada de decisão de situações que são complexas, que essa educação interdisciplinar, ela vai nos movimentar para uma transição energética justa. Eu já me ambientalizo no contexto da sustentabilidade e vou, então, trabalhar com as práticas de ESG. Bom, feita essa fundamentação, né, que eu nem queria fazer, mas o professor não perde a chance, né? Convido vocês para olhar para o mapa do sistema de transmissão do nosso sistema de transmissão de energia no país. Vocês já pararam para observar o tanto que nós somos ricos? O nosso país é muito rico. Só que, infelizmente, nem todos nós brasileiros sabemos disso e sabemos potencializar isso. Mas olha como nós estamos organizados de ponta a ponta com um sistema de distribuição, de transmissão de energia. E aquilo que não está no nosso sistema de transmissão, olhando nas entrelinhas, né, como que nós estamos com os processos possíveis de distribuição. Olha o que me antecedeu, o senhor Teixeira falando sobre as flutuantes. Ele falou que se reunir todo o mercado de solar que está no Brasil vai levar 100 anos e não dá conta de atender esse mercado. Então, por aí vocês tiram a base da interpretação do cenário extremamente rico que nós estamos inseridos. O mundo olha para nós com os olhos brilhando.
E não são pelos belos olhos que eles vêm atrás de nós, é por nossa riqueza natural, pela capacidade de transmissão que nós temos no nosso país, pela capilaridade de distribuição e pela potência de nos tornarmos aptos a fazer gestão da Amazônia, porque até hoje nós não aprendemos e é uma vergonha para o mundo, para o planeta. Mas nós somos dignos de aplauso, porque nós somos, sim, muito ricos, porém muito desorganizados. E como nós não podemos influenciar o tempo todo nas políticas maiores do que nós, se cada um daqui, que está aqui sair com o compromisso de minimamente organizar o seu sistema organizacional para um modelo de liderança regenerativa para a sustentabilidade e mitigação das crises climáticas, já estamos de parabéns. Bom, depois que eu olho para o sistema de transmissão e eu olho para estas matrizes, né? A matriz energética mundial, matriz energética brasileira. Olho para a matriz elétrica mundial e para a matriz elétrica brasileira, também sem a pretensão de ministrar uma aula analítica sobre isso daqui. Olha o tanto de riqueza que nós temos para poder comentar dentro dessas matrizes. Beleza, se nós temos isso, como que nós vamos ser um setor desorganizado? Como que nós vamos, objetivamente, ficar agindo como amadores num setor de negócio que é extremamente agressivo e pujante no mundo? No nosso país, se nós olharmos toda essa discussão de marco regulatório, se nós olharmos tudo que está previsto e discutido no debate da 14.300 e tudo que tem no âmbito do marco legal regulatório do setor de energia, eu não quero aqui ser infeliz na minha colocação. E nem vim aqui para poder fazer nenhum contraponto que discorde de qualquer fala dos que me antecederam. Mas eu quero trazer uma reflexão bem simples, tentando não ser simplista. A coisa mais fácil que tem no Brasil é taxar a energia. Que governo que quer cortar a taxação de energia? Energia é galinha dos ovos de ouro de qualquer governo. Desde quando governos estaduais e governo federal quer mexer na galinha dos ovos de ouro? Cria problema para a gente administrar 24 horas. Mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá. Eu falo isso porque eu já militei e milito muito nesse caminho também. Né? Eu fui idealizadora do programa Goiás Solar, não sei se vocês já ouviram falar, foi o primeiro estado da federação que estruturou um programa de incentivo à geração fotovoltaica, uma política de estado e não de governo. Eu fui idealizadora dessa política, que inclusive é o case da minha tese de doutorado, e durante aqueles anos que eu estive ali trabalhando na implementação dessa política, eu fui e voltei a Brasília inúmeras vezes, eu tive reuniões na Secretaria da Fazenda inúmeras vezes. Gente, taxar energia no Brasil é assim, ó, um estalinho de dedo. Vocês estão achando que vai ser fácil tirar isso de governo? Não, esquece. Então, nós temos que trabalhar nas entrelinhas. E nessas entrelinhas, nós temos política de sustentabilidade, pilares e práticas de ESG e temos um canal de possibilidades daquilo que nós temos que fazer. Não desistir da outra parte, mas minimamente não ser ingênuo. E nessa evolução do ESG e a sua importância para o setor elétrico, eu quero simplificar aqui devido ao tempo curto que nós temos. Mas olha só, como que eu vou pensar nessa evolução do ESG e a sua importância para o setor elétrico? Eu construí também um esqueminha aqui para poder raciocinar junto com vocês, sujeito a críticas e discordâncias, tá bom? Mas vamos lá. Eu preciso olhar o dentro e fora. Eu, você, nós, eles. Como é que vocês estão olhando esse dentro e fora do setor? E essa urgência de um olhar sistêmico, porque olhar nas caixinhas e resolver num esquema de modelo piramidal, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a empresa já está morta. Esquece. Ou nós vamos tratar esse assunto na urgência do olhar sistêmico para a resolução de problemas complexos, e para isso existe ciência e método, ou as empresas vão perder mercado, principalmente porque ela vai ser convidada a sair da cadeia de fornecedor se ela não atender às exigências.
Eu tenho trabalhado bastante sobre isso e outro dia, uma parceira que eu tenho para esse trabalho de ESG, fomos atender um cliente que, se ele não se reposicionar urgentemente, ele tem um prazo curtinho para se organizar, senão o cara que ele faz parte da cadeia de fornecimento já avisou. Na data tal, se você não me apresentar isso, você está descredenciado, você não presta mais serviço para mim. E no setor de energia, né, no setor elétrico brasileiro, e o segmento de energia, vamos colocar aí o setor solar fotovoltaico, essa cadeia é muito ampla. Vocês viram ontem, hoje, o dia todo, a quantidade de cases que passaram aqui pela frente, mostrando as conexões de uma área com a outra. Se essas áreas não se comunicam e não estão estruturadas dentro dessas regras do jogo, das práticas de ESG, tchau, companheiro, vai vir gente mais qualificada que você. Bom, olhar para fora é observar as tendências e as oportunidades. O olhar para dentro, ele é sistêmico e ele é regenerativo. Em que medida eu estou pronta para isso? Em que medida eu quero liderar uma organização em que eu respeite os meus colaboradores numa perspectiva regenerativa também? E aí eu venho com essa sigla, né, do ambiental, social e da governança, nessa estrutura de uma tendência de oportunidades. Mas no campo regenerativo, como que eu olho para essa responsabilidade social? Como é que eu trato esse ESG no campo corporativo para que a ressonância disso vá para fora com os resultados? Como é que eu faço esse valor compartilhado e promovo essa organização de impacto positivo? Bom, precisa pensar, né? Mas, minimamente, lá na década de 70, o Milton Friedman, um economista, ele disse o seguinte: a única responsabilidade social da empresa é aumentar o lucro. Ok? E vamos lá. É isso, passa a régua, legal, tudo certo. O que restou de tudo isso? Eu chego aqui em 2015 para 2030, eu tenho uma diretriz coordenada pela ONU que diz: o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Então, quem quiser resolver problema do presente com a cabecinha do passado, vai. Até logo. Construindo uma agenda positiva. Então, aqui eu trago um pouco até de merchandise, tá bom? Eu trabalho com isso, né? Faz parte da minha pauta cotidiana. E eu tenho uma parceira, que é a GHM, né? Que é uma empresa também que atua no setor, especialista em marketing do setor elétrico. E nós estamos atendendo, né, pequenas e médias empresas, e especialmente essas empresas que precisam se organizar rapidamente para atender nessa cadeia de valor do fornecedor, regras de implantação desses pilares e dessas práticas, né? Olhando para essa perspectiva do ambiental, social e o econômico, mostrando que benefícios são esses e ancorados naquela base conceitual e epistemológica que eu mostrei para vocês e usando as ferramentas adequadas para isso. Eu também tenho adotado aqui, gosto muito desse material e trouxe mesmo porque eu uso bastante. Eu tenho um diálogo, uma interlocução bem legal, bem interessante com a Luciane Vieira, e ela construiu um material que é um guia muito simples, muito didático, né? Um checklist. E esse checklist, quando a gente dialoga cientificamente, né, o que eu estou fazendo, construindo arcabouço teórico, metodológico, e essa base de cientificidade que dialoga muitíssimo com esse material que foi elaborado por uma doutora também em engenharia ambiental, né, uma engenheira ambiental, eu gosto de mostrar que essas etapas da implementação do ESG causam muito impactos para essa melhoria contínua que o setor de energia precisa. Porque nós temos que olhar para as pessoas, e é isso que eu estou defendendo aqui na minha fala. Muito legal a tecnologia, essa pujança toda, beleza, está tudo certo. Mas quem faz tudo isso são as pessoas. Então, onde estão as pessoas e como essas pessoas estão sendo cuidadas nessa cadeia de valor humano, né? Pessoas para as estratégias, engajamento e os seus processos para resultados. Já quase terminando, eu trago aqui, então, uma
provocação com 3 perguntas básicas para dormir pensando no assunto. Sustentabilidade e ESG igual a desenvolvimento sustentável. Não basta ser sustentável, nós precisamos construir uma agenda propositiva para o desenvolvimento sustentável. Como que nós vamos fazer isso, né? O que vocês já sabem, o que vocês já fazem e não aparece? Porque eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui não somos ignorantes nesse assunto. Esse assunto do ESG, eu vou usar uma expressão lá do meu estado, de Goiás. Esse assunto, gente, que vem com uma roupagem muito nova, ele é um assunto requentado, viu? Porque 1 década atrás eu já trabalhava com essa perspectiva de governança com responsabilidade. Aí foi preciso a ONU chamar a grande inteligência financeira do mundo e dizer assim, a regra do jogo é por aqui, ó. 3 siglas para vocês, siga as instruções. ESG não é assunto novo, ele vem com toda uma roupagem, uma modelagem sustentada por ciência e método, mas o que vocês já fazem que vocês podem reconhecer como pilar e prática de sustentabilidade que vai habilitar vocês nas suas empresas a construir um bom diagnóstico para essa matriz, né, de sustentação, de materialidade. E o que deve ser salientado, partindo do princípio que nós não estamos no marco zero, vocês já têm coisas importantes sendo feitas, o que precisa ser salientado e quais os projetos que já atuam e podem melhor comunicar. Eu acredito muito na força da informação com comunicação qualificada. Daí a importância das pessoas da área de comunicação dentro do esquema, né, da cadeia. Preciso de 1 minuto para fechar meu fôlego aqui. E aí, repetidamente, nós somos o que nós fazemos, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo estado de consciência. Terminei. Bom, esse assunto é bom de falar, ele é assustador de vivenciar e ele é motivador para não parar, tá bom? Então, como a doutora Sol pode te ajudar? A doutora Sol sou eu, a minha empresa. Doutora Sol foi um apelido carinhoso que eu recebi do segmento solar fotovoltaico devido à minha atuação e que se tornou o nome da minha empresa. E se vocês quiserem, nós podemos continuar conversando. Muito obrigada.